Existe uma diferença enorme entre uma mente que produz resultados de vez em quando e uma mente que produz resultados de forma consistente, quase automática, como uma máquina bem calibrada que entrega a mesma qualidade dia após dia. A primeira depende de inspiração, de estar num bom momento, de as condições estarem favoráveis. A segunda funciona independentemente do humor, do clima, das circunstâncias. E a diferença entre as duas não está no talento de quem as possui. Está na forma como elas foram construídas. A maioria das pessoas trata a própria mente como algo que simplesmente é do jeito que é. Aceita os padrões que tem, as reações que tem, os resultados que produz, como se tudo isso fosse fixo e imutável. Napoleon Hill descobriu ao longo de décadas de pesquisa que isso é um dos maiores enganos que existem. A mente não é um equipamento fixo que veio de fábrica e não pode ser alterado. Ela é mais parecida com um sistema que pode ser calibrado, ajustado e otimizado até funcionar como uma máquina confiável de produzir exatamente aquilo que você decidiu produzir. Hoje você vai entender exatamente como fazer essa calibração. Vai entender por que algumas mentes atraem oportunidades e soluções como ímãs, enquanto outras, com a mesma capacidade bruta, repelem tudo sem perceber. Vai entender os ajustes específicos que transformam uma mente comum numa mente produtiva de forma consistente. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, já descrevia o princípio de que aquilo que domina a mente acaba se manifestando na vida. Antes de continuar, escreva nos comentários: minha mente é uma máquina de atrair resultados, não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu calibrar o próprio sistema mental de propósito, em vez de aceitar passivamente o que veio de fábrica. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa calibração acontece um dia de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill chegou a esse tema depois de observar algo que o intrigava profundamente. Ele notava que certas pessoas pareciam ter uma facilidade quase mágica de encontrar soluções, atrair oportunidades e produzir resultados, enquanto outras, aparentemente igualmente capazes, viviam num estado constante de esforço sem retorno. E quando ele investigava a diferença, quase nunca encontrava uma diferença de inteligência ou de talento. Encontrava uma diferença na forma como cada mente estava configurada. As mentes produtivas tinham, sem exceção, um conjunto de configurações que trabalhavam a favor delas. E as mentes improdutivas tinham, também sem perceber, um conjunto de configurações que trabalhavam contra elas. Nenhum dos dois grupos havia escolhido conscientemente suas configurações. Elas haviam sido instaladas ao longo da vida, por experiências, por repetições, por influências. A diferença é que as configurações produtivas podiam ser instaladas de propósito por qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho. Provérbios capítulo 23, versículo 7, resume o princípio central de tudo que vamos discutir hoje com uma economia impressionante de palavras, porque, como imaginou na sua alma, assim é ele. Como a pessoa é internamente, na configuração profunda da sua mente, assim ela se torna externamente. A vida exterior é, em grande medida, uma manifestação da configuração interior. E se a configuração interior pode ser alterada, então a vida exterior também pode. Vamos aos ajustes específicos que transformam uma mente comum numa máquina de atrair resultados. E vamos entender cada um deles com profundidade real. O primeiro ajuste é o que Napoleon Hill chamava de calibração do foco dominante. Ele descobriu que a mente humana tende a atrair, perceber e criar aquilo em que se concentra de forma dominante e repetida. Não aquilo que a pessoa deseja ocasionalmente, mas aquilo que ocupa a maior parte da sua atenção ao longo do dia. E aqui está o problema que ele identificava na maioria das pessoas. Elas concentram a maior parte da atenção exatamente naquilo que não querem. Passam o dia pensando nas dívidas, nos problemas, nos medos,
naquilo que está faltando. E a mente, obediente, calibra todo o sistema para perceber e produzir mais daquilo que domina a atenção. É como programar uma máquina para produzir escassez e depois se perguntar por que ela não produz abundância. A calibração correta não é fingir que os problemas não existem. É deslocar deliberadamente o foco dominante do problema para a solução, daquilo que falta para aquilo que se quer construir. Napoleon Hill documentou que essa simples mudança de foco dominante, sustentada ao longo do tempo, recalibrava todo o sistema de percepção e produção da mente. E ele explicava o mecanismo por trás disso de uma forma que vale a pena entender. Porque quando você entende, para de parecer misticismo e passa a parecer o que realmente é. A sua mente recebe, a cada instante, uma quantidade de informação muito maior do que consegue processar. Por isso ela filtra, deixando passar apenas uma fração minúscula de tudo o que está disponível. E o critério desse filtro é, em grande parte, o seu foco dominante. Aquilo em que você pensa de forma repetida se torna o critério que determina o que o filtro deixa passar. Isso significa que duas pessoas paradas exatamente no mesmo lugar, olhando na mesma direção, literalmente enxergam coisas diferentes, porque seus filtros estão calibrados de forma diferente. A pessoa focada em escassez enxerga os obstáculos, os riscos, as razões pelas quais não vai dar certo. A pessoa focada em construção enxerga as aberturas, as possibilidades, os primeiros passos possíveis. Nenhuma das duas está mentindo. Cada uma está relatando fielmente aquilo que o seu filtro deixou passar. Por isso, Napoleon Hill dizia que mudar o foco dominante não era um exercício de pensamento positivo, mas uma recalibração literal do instrumento que decide o que você consegue perceber. E quando você percebe coisas diferentes, você age diferente. E quando você age diferente, você produz resultados diferentes. Toda a cadeia começa no foco dominante. Diga agora em voz alta: eu concentro a minha atenção naquilo que eu quero construir, não naquilo que eu temo. Mais uma vez, eu concentro a minha atenção no que eu quero construir. De novo, o meu foco dominante determina o que a minha mente produz. O segundo ajuste é o que Napoleon Hill chamava de eliminação dos vazamentos de energia. Ele observou que a mente improdutiva desperdiça uma quantidade enorme de energia em processos que não geram nenhum resultado. Preocupação com coisas que não pode controlar. Ruminação sobre o passado que não pode mudar. Ressentimento de pessoas, comparação com os outros, ansiedade sobre cenários que provavelmente nunca vão acontecer. Cada um desses processos consome energia mental real, e essa energia consumida não está disponível para o que importa. Napoleon Hill comparava isso a uma máquina com vários vazamentos. Por mais potente que seja o motor, se a energia escapa por dezenas de furos, sobra pouco para o trabalho útil. E a maioria das pessoas vive assim, com um motor mental potente drenado por vazamentos que elas nem percebem que existem. A calibração aqui consiste em identificar e vedar esses vazamentos, um a um. Reconhecer quando a mente está gastando energia com preocupação improdutiva, com ruminação, com ressentimento, e redirecionar deliberadamente essa energia para onde ela produz resultado. Napoleon Hill documentou que uma mente que veda seus vazamentos parece, de repente, ter muito mais energia disponível, quando, na verdade, ela apenas parou de desperdiçar a energia que sempre teve. Ele oferecia um critério simples e poderoso para identificar um vazamento. Se um pensamento não aponta para nenhuma ação possível, ele é um vazamento. A preocupação com algo que você pode influenciar leva a uma ação e, portanto, é útil. A preocupação com algo que você não pode controlar de forma alguma não leva a ação nenhuma, apenas consome energia e, portanto, é puro desperdício. A diferença entre as duas é a pergunta: existe algo que eu posso fazer sobre isso agora? Se existe, faça. E o pensamento cumpriu sua função. Se não existe, é um vazamento a ser vedado. Napoleon Hill observou que a ruminação sobre o passado era um dos vazamentos mais comuns e mais destrutivos, precisamente porque o passado
é a coisa mais impossível de mudar que existe. Cada minuto gasto reencenando mentalmente algo que já aconteceu é energia extraída da máquina sem nenhuma possibilidade de retorno, porque não existe ação possível sobre o que já passou. O passado só é útil como fonte de aprendizado, e o aprendizado se extrai rápido. Tudo além disso é vazamento. E ele fazia uma observação sutil sobre o ressentimento. Guardar ressentimento é permitir que alguém que talvez nem esteja mais na sua vida continue consumindo a sua energia mental de graça todos os dias. Vedar esse vazamento específico, ele dizia, não é um favor a outra pessoa. É recuperar a própria energia que estava sendo drenada por uma corda que só você segura. O terceiro ajuste é o que Napoleon Hill chamava de instalação da expectativa positiva. Ele observou que as mentes produtivas operavam a partir de uma expectativa de fundo de que as coisas dariam certo, de que soluções seriam encontradas, de que o esforço seria recompensado, e que essa expectativa não era ingenuidade, mas uma configuração que afetava diretamente o comportamento. Uma mente que espera dar certo age de forma diferente de uma mente que espera dar errado. Ela persiste mais, arrisca mais, procura mais soluções, desiste menos. E por agir assim, ela efetivamente produz mais resultados, o que confirma a expectativa e a fortalece, criando um ciclo virtuoso. A mente que espera dar errado, ao contrário, age de forma hesitante, desiste cedo, não procura alternativas e, assim, confirma a própria expectativa negativa, criando um ciclo vicioso. Marcos, capítulo 9, versículo 23, aponta para o poder dessa expectativa. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A crença, a expectativa profunda sobre o que é possível, funciona como uma configuração que abre ou fecha as portas do que a pessoa consegue realizar. Não porque a crença faça mágica, mas porque ela determina como a pessoa age diante das possibilidades. Napoleon Hill fazia questão de esclarecer que essa expectativa positiva não era a mesma coisa que ilusão ou negação. Ele não estava dizendo para a pessoa acreditar que qualquer coisa aconteceria sem esforço, nem para ignorar riscos reais. A expectativa positiva de que ele falava era mais precisa. Era a convicção de que, diante de qualquer desafio, existe uma solução a ser encontrada e que você é capaz de encontrá-la se procurar o suficiente. Essa convicção específica é o que mantém a pessoa procurando quando a mente pessimista já teria parado. E é justamente por continuar procurando que ela encontra soluções que a outra jamais encontraria. A diferença prática é enorme. Diante do mesmo obstáculo, a mente pessimista pergunta: será que vale a pena tentar? Provavelmente não vai dar certo. A mente com expectativa positiva pergunta: qual é o caminho que ainda não testei? A primeira pergunta encerra a busca. A segunda a mantém viva. E soluções só aparecem para quem continua buscando. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, que a sua mente tem operado a partir de uma expectativa de fundo de que as coisas vão dar errado, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um pequeno ato de comprometimento com a recalibração que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto ajuste é o que Napoleon Hill chamava de programação da mente subconsciente, através da repetição. Ele descobriu que a configuração mais profunda da mente, aquela que opera automaticamente sem esforço consciente, é instalada através da repetição sustentada de pensamentos carregados de emoção. Isso significa que você não precisa vencer uma batalha consciente todos os dias para produzir resultados. Se você instalar as configurações certas no nível subconsciente, elas passam a operar sozinhas, automaticamente, exatamente como uma máquina que, uma vez programada, executa sua função sem supervisão constante. E a forma de instalar essas configurações é a repetição deliberada, emocionalmente carregada, sustentada ao longo do tempo, especialmente nos momentos de maior receptividade, que são os minutos após acordar e os minutos antes de dormir. Napoleon Hill era enfático de que a repetição sem emoção produzia pouco resultado.
enquanto a repetição carregada de emoção genuína penetrava até o nível onde as configurações automáticas são determinadas. A diferença entre as duas era a diferença entre digitar uma senha errada repetidamente e digitar a senha correta uma vez. O quinto ajuste é o que Napoleon Hill chamava de conversão de desejo em plano em ação. Ele observou que muitas mentes ficavam presas no nível do desejo, produzindo vontades vagas que nunca se transformavam em nada concreto. A mente produtiva, ao contrário, tinha um mecanismo de conversão. Ela pegava o desejo, transformava em plano específico e transformava o plano em ação imediata. Esse mecanismo de conversão era, segundo Napoleon Hill, o que separava os sonhadores dos realizadores. Ambos tinham desejos. Ambos tinham, às vezes, os mesmos desejos, mas apenas um deles possuía o mecanismo mental que convertia esses desejos em resultados concretos, através da sequência desejo, plano, ação, ajuste, ação novamente. Sem esse mecanismo, o desejo mais poderoso permanece apenas um sentimento agradável que nunca muda nada. Tiago, capítulo 2, versículo 17, confirma o princípio. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O desejo sem a ação correspondente é, na prática, morto. Não produz nada. Só a conversão em obra, em ação concreta, dá vida ao que antes era apenas vontade. O sexto ajuste é o que Napoleon Hill chamava de blindagem contra influências negativas. Ele observou que a mente é constantemente bombardeada por influências externas que tendem a desconfigurá-la. O pessimismo das outras pessoas, as notícias que alimentam medo, as comparações que geram inveja, os ambientes que reforçam a mentalidade de escassez, e que a mente produtiva desenvolvia uma blindagem deliberada contra essas influências. Essa blindagem não era isolamento nem negação da realidade. Era seletividade consciente sobre o que se permite entrar e ocupar espaço mental. Napoleon Hill documentou que as pessoas de mente produtiva eram extremamente cuidadosas com o que consumiam mentalmente, com quem se cercavam, com os ambientes que frequentavam, porque entendiam que cada influência externa ou reforçava ou desconfigurava a máquina que elas estavam trabalhando para calibrar. O sétimo e último ajuste é o que Napoleon Hill chamava de disciplina da linguagem interna. Ele observou que a mente produtiva e a mente improdutiva falavam consigo mesmas de formas radicalmente diferentes, e que essa diferença de linguagem interna não era um detalhe cosmético, mas uma das configurações mais determinantes de todas. A mente improdutiva usa uma linguagem interna de impotência e permanência. Diz coisas como isso sempre acontece comigo, eu nunca vou conseguir, não tem jeito, é assim mesmo. Repare no padrão dessas frases. Elas descrevem os problemas como permanentes, universais e fora do controle da pessoa. E a mente, ouvindo essa linguagem repetida milhares de vezes, calibra-se para agir de acordo, como se os problemas realmente fossem permanentes e incontroláveis. A mente produtiva usa uma linguagem interna de capacidade e temporariedade. Diz coisas como isso é um desafio específico, ainda não encontrei a solução, existe um jeito que eu não descobri. Repare que essas frases descrevem os problemas como específicos, temporários e solucionáveis. E a mente, ouvindo essa linguagem, calibra-se para procurar soluções, para persistir, para tratar cada obstáculo como algo a ser resolvido e não como uma sentença. Napoleon Hill documentou que a linguagem interna funcionava como uma programação constante, rodando em segundo plano, o dia inteiro, moldando silenciosamente a configuração da máquina mental. E ele considerava que mudar essa linguagem, palavra por palavra, era uma das recalibrações mais poderosas e mais imediatas que uma pessoa podia fazer, porque ela acontece a cada frase que você diz para si mesmo dezenas de vezes por dia. A calibração aqui consiste em prestar atenção às palavras exatas que você usa consigo mesmo, especialmente nos momentos difíceis, e substituir deliberadamente a linguagem de impotência permanente pela linguagem de capacidade temporária. Não é positividade forçada, é precisão. É descrever os problemas como eles realmente são
específicos e solucionáveis, em vez de como o medo os pinta, permanentes e esmagadores. Diga agora: eu falo comigo mesmo com a linguagem de quem procura solução, não com a linguagem de quem já desistiu. Repita: eu falo comigo com a linguagem de quem procura solução. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra esses ajustes funcionando juntos. Ele descreveu o caso de uma pessoa que vivia num estado que ela mesma descrevia como azar crônico. Nada parecia dar certo. As oportunidades não apareciam. Os esforços não davam retorno. E ela havia concluído, ao longo dos anos, que simplesmente não tinha sido feita para prosperar, que havia algo de errado com ela, que a impedia de ter os resultados que via outras pessoas terem. Napoleon Hill documentou que, ao examinar de perto a mente dessa pessoa, encontrou exatamente as configurações opostas às que discutimos. O foco dominante estava permanentemente naquilo que faltava e naquilo que dava errado. A energia mental vazava constantemente por preocupação, ruminação e comparação. A expectativa de fundo era de que tudo daria errado, o que efetivamente fazia a pessoa agir de forma hesitante e desistir cedo. E não havia nenhum mecanismo de conversão de desejo em ação. Apenas desejos vagos que nunca viravam nada. O que Napoleon Hill registrou como o ponto de virada não foi uma mudança de circunstância. Foi uma recalibração gradual e deliberada dessas configurações, feita ao longo de meses. A pessoa aprendeu a deslocar o foco dominante para as soluções. Aprendeu a identificar e vedar os vazamentos de energia. Aprendeu a instalar uma expectativa de fundo diferente através de repetição consistente. E aprendeu a converter desejos em ações concretas. Napoleon Hill registrou também um detalhe importante sobre como essa recalibração aconteceu, porque ele desfaz uma ilusão comum. Não foi uma transformação súbita, um estalo, um momento único de virada. Foi lenta e, no começo, praticamente imperceptível. Nas primeiras semanas, a pessoa relatava que se sentia fingindo, que as novas configurações pareciam falsas, que a antigamente resistia e voltava com força ao menor sinal de dificuldade. Isso, segundo Napoleon Hill, era completamente esperado. E era exatamente o ponto em que a maioria das pessoas desistia, concluindo que não estava funcionando. Mas essa pessoa persistiu, e algo mudou com o tempo. As novas configurações, repetidas dia após dia, foram deixando de parecer falsas e foram se tornando naturais. Chegou um momento em que ela percebeu que havia deslocado o foco para uma solução sem nem ter pensado em fazer isso, automaticamente. Chegou um momento em que ela reagiu a um problema com a linguagem de quem procura saída, sem esforço consciente. As configurações haviam deixado de ser algo que ela fazia e haviam se tornado algo que ela era. O resultado, segundo o relato registrado, foi descrito pela própria pessoa, de uma forma que Napoleon Hill considerou reveladora. Ela disse que o mundo ao redor não havia mudado, mas que ela havia se tornado uma pessoa diferente diante do mesmo mundo, e que essa pessoa diferente simplesmente produzia resultados que a antiga era incapaz de produzir. O azar crônico, ela concluiu, nunca havia sido azar. Era uma mente mal configurada, produzindo fielmente exatamente aquilo para o que estava programada. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a auditoria do foco dominante. Durante alguns dias, observe honestamente onde a sua atenção passa a maior parte do tempo. Nos problemas ou nas soluções, naquilo que falta ou naquilo que você quer construir. Essa auditoria revela a configuração atual da sua máquina mental, e você não pode recalibrar aquilo que não enxerga. Napoleon Hill documentou que a simples consciência do foco dominante já começa a deslocá-lo. A segunda prática é o mapeamento dos vazamentos. Faça uma lista dos processos mentais que consomem a sua energia sem produzir resultado. As preocupações recorrentes, as ruminações, os ressentimentos, as comparações. Uma vez que esses vazamentos estão identificados e visíveis, você pode começar a vedá-los, redirecionando conscientemente a energia deles
toda vez que perceber que estão ativos. A terceira prática é a instalação da expectativa através da repetição matinal. Reserve os primeiros minutos após acordar para declarar com emoção genuína a expectativa positiva que você quer instalar como configuração de fundo. Não uma vez, mas todos os dias, com consistência, porque é a repetição sustentada que instala a configuração no nível automático. Aqui quero pausar. Esse processo completo de recalibrar a mente para funcionar como uma máquina de atrair resultados, com exercícios estruturados para cada ajuste que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quarta prática é o mecanismo de conversão. Sempre que você identificar um desejo real, submeta-o imediatamente à sequência de conversão. Transforme o desejo num plano específico e transforme o plano numa primeira ação concreta a ser executada nas próximas 24 horas. Essa prática treina a sua mente a não deixar mais nenhum desejo importante morrer no nível da vontade vaga. A quinta prática é a curadoria das influências. Avalie conscientemente o que você tem permitido entrar na sua mente, o que você consome, com quem você convive, quais ambientes você frequenta, e comece a fazer escolhas deliberadas sobre o que reforça a configuração que você quer e o que a desconfigura. Napoleon Hill considerava essa curadoria uma das práticas mais subestimadas e mais poderosas de todas. A sexta prática é a substituição da linguagem interna. Durante alguns dias, preste atenção especial nas palavras exatas que você usa consigo mesmo, sobretudo nos momentos de dificuldade. Anote as frases que mais se repetem. E depois, para cada frase de impotência permanente que você identificar, prepare uma substituta de capacidade temporária. Em vez de "eu nunca consigo", ainda não consegui. Em vez de "isso sempre dá errado", "isso ainda não deu certo", e "eu vou ajustar". Napoleon Hill documentou que essa substituição, praticada de forma consistente, recalibra a programação de fundo que roda o dia inteiro na sua mente e que os resultados dessa mudança aparecem mais rápido do que a maioria das outras recalibrações, justamente porque a linguagem interna acontece com uma frequência enorme ao longo do dia. A sétima prática é a proteção da janela de calibração. Napoleon Hill observou que os primeiros minutos após acordar e os últimos minutos antes de dormir são as janelas de maior receptividade da mente, os momentos em que qualquer nova configuração se instala com mais facilidade e menos resistência. Proteja esses momentos deliberadamente. Não os entregue ao celular, às notícias, às preocupações. Use-os, em vez disso, para instalar conscientemente as configurações que você escolheu. Essa prática, sozinha, potencializa todas as outras porque garante que a recalibração aconteça exatamente nos momentos em que ela é mais eficaz. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que a mente calibrada como máquina de atrair resultados produzia um efeito que ia muito além dos resultados em si. Ela mudava a relação da pessoa com a própria vida, porque quem opera com uma mente mal configurada vive à mercê das circunstâncias, reagindo, sofrendo, sentindo-se vítima de um mundo que parece conspirar contra ela. E quem opera com uma mente bem calibrada vive como participante ativo, sentindo-se capaz de influenciar a própria trajetória, mesmo diante de dificuldades reais. Ele explicava que essa diferença de relação com a vida era, em si mesma, mais valiosa que qualquer resultado específico, porque os resultados vêm e vão, mas a sensação de estar no comando da própria mente e, portanto, da própria vida é uma fonte de estabilidade que nenhuma circunstância externa consegue oferecer. A pessoa com a mente calibrada não depende de as coisas darem certo para estar bem. Ela está bem porque sabe que possui o instrumento capaz de produzir bons resultados, independentemente do que o mundo apresente. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Expressa essa estabilidade. Aprendi a contentar-me com o que tenho.
Repare na palavra aprendi. O contentamento estável não foi um dom recebido, foi algo aprendido, desenvolvido, construído. Exatamente como a calibração mental que discutimos, que não é um dom de nascimento, mas uma construção deliberada ao longo do tempo. Existe também um ponto sobre manutenção que Napoleon Hill considerava crucial e que quase ninguém antecipa. Uma máquina calibrada não permanece calibrada sozinha para sempre. Ela sofre desgaste, sofre a pressão constante das influências externas que tendem a desconfigurá-la, e por isso exige manutenção contínua. A pessoa que calibra a mente uma vez e depois abandona a prática, vê, ao longo do tempo, as configurações antigas voltarem lentamente, porque elas foram instaladas durante décadas e têm uma força de retorno considerável. Isso não é motivo para desânimo, é apenas realismo. Napoleon Hill comparava a manutenção mental à higiene. Ninguém toma banho uma vez e se considera limpo para o resto da vida. A calibração da mente é assim, uma prática contínua, não um evento único. E ele observava que, com o tempo, essa manutenção se torna cada vez mais leve, porque as novas configurações, uma vez consolidadas, exigem cada vez menos esforço para serem sustentadas. No começo é trabalho intenso de instalação. Depois vira apenas manutenção leve de algo que já se tornou natural. Ele considerava importante dizer isso porque muita gente, ao sentir as configurações antigas resistindo ou voltando, concluía que havia fracassado. Não era fracasso, era a natureza normal do processo. A mente que você está calibrando passou anos configurada de outra forma e é esperado que ela resista. Persistir através dessa resistência é exatamente o que instala a nova configuração de forma permanente. Existe ainda uma última observação, que Napoleon Hill considerava essencial. Ele deixava claro que a mente calibrada não elimina o esforço nem garante que tudo dará certo sempre. O que ela faz é diferente e mais realista. Ela aumenta drasticamente a probabilidade de bons resultados ao longo do tempo. Porque uma mente que foca em soluções, que não desperdiça energia, que espera dar certo, que converte desejo em ação e que se protege de influências negativas, simplesmente produz mais e melhores resultados que uma mente configurada de forma oposta. Não é garantia. É uma vantagem tão grande e tão consistente que ao longo dos anos faz toda a diferença. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a diferença entre uma vida de resultados e uma vida de esforço sem retorno raramente estava nas circunstâncias externas e quase sempre estava na configuração da mente que enfrentava essas circunstâncias. E que essa configuração, ao contrário do que a maioria acredita, não é fixa, é calibrável, é otimizável. É, em última análise, uma escolha construída um dia de cada vez. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Se eu concentro o meu foco dominante naquilo que eu quero construir, porque a minha mente produz aquilo em que se concentra. Repita, eu concentro o meu foco no que eu quero construir. Eu vedo os vazamentos de energia da minha mente, redirecionando para o que importa a energia que eu desperdiçava em preocupação e ruminação. Repita, eu vedo os vazamentos da minha mente. Eu instalo uma expectativa de fundo de que as coisas darão certo e ajo de acordo com essa expectativa. Repita, eu espero dar certo e ajo de acordo. Eu converto cada desejo importante em plano e em ação concreta, porque desejo sem ação é morto. Repita, eu converto desejo em ação. Eu protejo a minha mente das influências que a desconfiguram, escolhendo com cuidado o que entra nela. Repita, eu protejo a minha mente das influências negativas. Eu começo meu dia vencendo porque calibrei a minha mente para funcionar como uma máquina de atrair resultados. Repita contudo, eu começo meu dia vencendo porque a minha mente é uma máquina de atrair resultados. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real, no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias de transformação, que nenhuma mente nasce configurada para o fracasso ou para o sucesso.
Toda mente é calibrada ao longo da vida, e toda mente pode ser recalibrada de propósito por quem se dispõe a fazer o trabalho. A diferença entre atrair resultados e repeli-los nunca foi um destino. Foi sempre uma configuração, e configurações podem ser mudadas. Se você quer estruturar esse processo de forma completa e progressiva, com todas as práticas que discutimos hoje desenvolvidas em profundidade, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está disponível tanto na descrição quanto nos comentários fixados deste vídeo. Escreva nos comentários: "Minha mente é uma máquina de atrair resultados." Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia que o que você chamava de azar talvez fosse apenas uma mente mal configurada, produzindo fielmente aquilo para o que estava programada. Compartilhe com alguém que está exausto de se esforçar sem retorno, sem saber que o problema pode não estar no esforço, mas na calibração da máquina que o produz. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de calibração esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais um ajuste feito na máquina, com mais uma configuração otimizada para atrair aquilo que você decidiu construir. A sua mente sempre foi uma máquina poderosa. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu ser quem a calibra, em vez de aceitar passivamente o que veio de fábrica. Vá e comece seu dia vencendo.